Olá pessoal, bom dia a todos e todas. É muito bom estarmos juntos, né, mais uma vez. E hoje, nesta primeira aula de ST207, que é Sinistros, eu vou começar a conversar um pouquinho sobre legislações pertinentes. O conteúdo hoje não é dos mais empolgantes, eu reconheço, mas ele é necessário para a gente balizar algumas diretrizes, né? Então eu preparei aqui uma apresentação. Na realidade não é bem exatamente uma apresentação, são algumas anotações, e eu vou intercalando isso com algumas buscas de site, assim, simultaneamente, sincronamente nesta apresentação, ok? Muito bem. Legal. Então, o que embasa, né, quando a gente fala assim, em proteção contra incêndio, né, o que embasa, ou pelo menos quais são as principais legislações que estão, que dão suporte a essas, digamos, a esta área, eu não digo área do conhecimento, mas eu digo área de atuação, né? Porque assim, no geral, o que eu posso falar para vocês, o poder de bombeiro militar, né, assim, de bombeiro oficial, digamos assim, melhor, né, não necessariamente militar, ele é estadual, né, então cada estado tem os seus bombeiros. Mas isso é numa visão um pouco estreita, no sentido de pensar como força pública, para atuar em casos gerais, né, e principalmente para fazer combate, né. Então é o que nós temos. Aqui em São Paulo, a Corporação dos Bombeiros é da Polícia Militar e os bombeiros são militares, né? Mas isso não é a realidade em todos os estados no Brasil. Se não falha a memória, no Rio de Janeiro parece-me que o bombeiro não é militar. Então não é igual em todos, tá? Depende muito da legislação estadual. Mas eu não vou falar dos outros estados porque eu conheço muito pouco. Então é mais fácil a gente falar só aqui do nosso estado, né? Mas quando a gente fala em bombeiro, quando a gente pensa nisso, nós não podemos só falar também ou só pensar no bombeiro militar. O bombeiro militar faz parte do contingente público para atender as ocorrências. Ele tem, digamos assim, ele é o verdadeiro, digamos assim, responsável, não é bem responsável o termo, mas assim, ele é o verdadeiro delegado para essas funções de combate a incêndio, sem dúvida nenhuma, né? Oficialmente falando, é a Corporação de Bombeiros, as brigadas de bombeiros, a Corporação do Bombeiro do Estado de São Paulo. Mas não são só eles, né? Existem também os bombeiros, conhecidos como bombeiro civil, que são os bombeiros que trabalham ou prestam serviço para empresas e instituições. Então, nós podemos pensar em dois tipos de bombeiro que nós temos no estado de São Paulo: o bombeiro civil e o bombeiro militar. O bombeiro militar é oficial, ele não é o único, né? Tem o civil também. Só que assim, para você ser um bombeiro civil, você precisa de uma, digamos assim, de uma autorização, um termo um pouco pesado, mas de um registro, melhor, junto ao corpo de bombeiro militar, tá? Então, por exemplo, eu sou bombeiro. De fato eu sou, né? Tá vencido já, tá expirado, mas eu fiz um curso de bombeiro, eu fiz uma capacitação, assim, um treinamento como bombeiro civil, e meu nome está lá, autorizado no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Mas tem um período de aprimoramento, de treinamento, de reciclagem, né? E se você não fizer, você vai perdendo essa sua possibilidade de atuação, né? Se você não tiver autorização, você não pode exercer essa atividade, né? Então compete o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo homologar esses bombeiros civis, que são formados em instituições que são reconhecidas pelo Corpo de Bombeiro Militar. É mais ou menos isso a história, né? Então, a atuação do bombeiro civil é uma atuação puramente, ou melhor, concentrada em ações preventivas. E a atuação do bombeiro militar são atuações
concentradas em situações corretivas, né? Então, mais ou menos isso é a ideia, né? Pegou fogo, quem apaga não necessariamente vai ser, né? Mas no geral quem vai apagar vai ser o bombeiro militar. Mas isso não quer dizer que o civil não possa apagar, pode, né? Mas dependendo do tamanho do fogo, vai ter que ser o militar. E a prevenção fica por conta do civil. Isso não quer dizer que o militar não faça prevenção, mas é muito mais difícil para o militar fazer prevenção em especificidades empresariais, industriais, de corporação, que aí o civil tem muito mais preparo para isso, porque ele vive o dia a dia daquela organização. Bom, é isso. Essas são as pinceladas gerais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a legislação federal, né? Ela prevê que o Estado pode legislar concorrentemente com a União a respeito do direito urbanístico na área de prevenção de incêndio. Está no artigo 24, inciso 1º. Né? Isso principalmente em relação às legislações estaduais de prevenção a sinistros. Né? Então fala aí, ó, a respeito do direito urbanístico. Então, principalmente nisso. Aos corpos de bombeiro, além das atribuições definidas em lei, compete a execução das atividades de defesa civil, artigo 144, parágrafo 5º. Né? Então você vê, ele dá legitimidade ao corpo de bombeiro, mas corpo de bombeiro estadual, tá, gente? Corpo de bombeiro oficial. Oficial eu não posso falar que é militar, porque nem todos os estados é militar, foi o que eu falei para vocês. Mas vamos entender o seguinte, quando eu falar corpo de bombeiro, é a corporação reconhecida no Estado, né? Aqui a Constituição prega os devidos direitos. Né? E quando eu falo bombeiro, simplesmente bombeiro ou bombeiro civil, nós vamos pensar que são profissionais treinados que trabalham nas organizações que atuam como na prevenção de combate, prevenção do incêndio, no combate a incêndio, mas muito mais na prevenção. Ok? Muito bem. Na Constituição Estadual de São Paulo, né, ela diz também o seguinte: as atribuições do Corpo de Bombeiro Militar, por meio de lei complementar, lei orgânica da Polícia Militar, artigo 23, parágrafo único, inciso 6. Né? Na realidade, só melhorando minha frase, nesta lei, né, ela atribui a função de... ela faz as atribuições do bombeiro militar no estado de São Paulo. Tá? Então, na realidade, a Constituição Estadual, ela digamos assim, ela legitima os bombeiros militares aqui no nosso estado. E a Lei 616 de 74, que trata sobre a organização básica da PM, no artigo 2º, inciso 5, ela foi recepcionada pela Constituição e determina que compete à Polícia Militar a realização de serviços de prevenção e de extinção de incêndio em caráter geral, lógico, não os específicos, né? É verdade que os bombeiros eles têm poder de polícia porque são polícia, né? E recentemente foi aprovada uma lei, eu acho que foi na época do Temer, se não me falha a memória, onde deu poder de polícia aos bombeiros. Mas eles já são polícia, mas aumentou mais ainda o poder, a ponto de que um bombeiro pode interditar uma edificação que está em risco. Pode. Não era a prática e acredito que ainda não é a prática dos nossos bombeiros. Eles não fazem isso. Eles fazem... na realidade, as inspeções e principalmente as vistorias para a liberação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então é muito mais uma ação, digamos assim, preventiva e consultiva do que propriamente dito uma atividade de policiamento ostensivo, né? Então não se tem, inspeção do bombeiro, pegou, lacrou. Não tem. Vocês nunca ouviram falar isso e provavelmente não vão ouvir, porque os bombeiros não têm esse perfil aqui no estado. Eu me arrisco a falar que eles nem querem fazer isso, né? E eu também acho que não é por aí, né? Eu acho que a ideia é bem bacana. É assim, tem uma lei que você tem que cumprir. Se você não cumprir, você fica sendo responsável por tudo que acontecer. Uma responsabilidade civil e criminal.
quando você submete um projeto ao bombeiro para apreciação, ele vai apreciar, vai fazer as considerações de melhoria, de necessidade. Uma vez que você tiver com um projeto bacana, outra hora eu explico até melhor isso, tá, gente? Ele vai aprovar o projeto, aí você implementa o projeto. A hora que tiver implementado o projeto, você fala: bombeiro, vem cá, eu fiz, me dá o auto de vistoria. A bombeiro vai lá, checa para ver se você fez o que estava no projeto, que ele mesmo aprovou. E se estiver em ordem, ele te dá o tal de auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. É uma declaração dizendo que você está em ordem. Se acontecer um sinistro, alguma coisa assim, você está isento, né? A menos que tenha sido provocado, né? Se for uma coisa de acidente, você está isento, porque tudo aquilo que era necessário fazer, que se conhece diante da melhor técnica disponível, né? E acessível, você fez. Então, qual a responsabilidade você tem sobre esse gênero? Nenhuma, porque você fez o que precisava. Agora, se você não o fizer, se acontecer alguma coisa, você responde civil e criminalmente. Então, é mais ou menos essa a ideia dos bombeiros do Estado de São Paulo em relação a essa tratativa com a dinâmica, né, de prevenção de incêndio. É mais ou menos essa ideia. Tá? Existe uma lei de convênio também, né, que está aqui. Atualmente, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo atua na prevenção de incêndios por meio dos convênios com os municípios, decorrente da Lei Estadual 684 de 75. O artigo 3º fala: os municípios se obrigarão a autorizar o órgão competente do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar a pronunciar-se nos processos referentes à aprovação de projetos e à concessão de alvarás para construção, reforma ou conservação de imóveis, os quais, à exceção dos que se destinarem às residências unifamiliares, somente serão aprovados ou expedido se verificada pelo órgão a fiel observância das normas técnicas de prevenção de segurança contra incêndio. Como parágrafo único, a autorização de que trata este artigo é extensiva à vistoria para a concessão de alvarás de habite e de funcionamento. Essa lei de convênio é uma integração entre a corporação dos bombeiros e as prefeituras municipais. Então é mais ou menos assim: eu tenho que tirar um alvará de funcionamento, não tem problema. Eu, como prefeitura, falo: tudo bem, eu te dou o alvará, mas você tem que ter o AVCB do bombeiro. Entendeu? É essa ideia, né? Então a gente vai casando um pouco. Só vai poder fazer, só vai poder abrir, só vai poder se tiver o alvará, só vai poder ter a festa se tiver o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, né? Então você vai interligando ou intertravando essas necessidades para justamente garantir que a lei está sendo cumprida. Mais uma vez eu mostro para vocês que o bombeiro ele tem um caráter bastante consultivo e não punitivo, né? Então, por exemplo, quem não vai dar o alvará de funcionamento é a prefeitura, não é o bombeiro. O bombeiro não está negando. O bombeiro, ele vai dar o auto de vistoria, mas ele só pode fazer vistoria se você chamar ele para fazer vistoria. Se você não chamar para fazer vistoria, ele não vai. Entendeu como funciona? E aí o implemento, a edificação, ela fica não conforme perante a prefeitura. Por quê? Porque não vai ter o habite, não vai ter a licença de funcionamento, o alvará, não vai ter, porque não está regularizado junto ao bombeiro. Então é um intertravamento entre os órgãos. Isso existe entre outros órgãos, né? Esses convênios também, entre CETESB, IBAMA, DAE e assim vai. E no caso aqui de prevenção contra incêndio, existe esse convênio entre Estado e municípios, né? Observe aí que ele fala nesse parágrafo sobre a questão de residências, né? Então, assim, a única exceção que não há necessidade são as residências unifamiliares, ou seja, as casas, né? As casas não precisam. Então, se for uma residência unifamiliar, não há necessidade. Mas se for um prédio, um edifício onde tem várias famílias morando na mesma edificação, aí precisa, né? Então você precisa de auto de vistoria de Corpo de Bombeiro para um edifício de apartamentos. Isso precisa.
mas você não precisa de auto-vistoria para as casas térreas ou mesmo sobrados, assobradadas que moram uma família só, não há necessidade, né? É óbvio que se morar duas famílias ali, dificilmente vai estar legalizado a ponto de se fazer o projeto, né, o AVC, de ter a necessidade do AVCB. Mas assim, se tiver, por exemplo, eu fiz uma casa, eu vou alugar a casa e ali vai morar duas famílias, a mesma edificação, tem duas famílias ali, eu tenho que tirar um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, porque está aqui que é unifamiliar, para uma família. Se for mais que uma família, tem que tirar. Ok? Aí tem umas modalidades de projetos de bombeiro, tal, né, mais simplificada, tal, que caberia. Mas, enfim, essa é a ideia básica, tá bom, gente? Muito bem. Tem o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergência do Estado de São Paulo, né? Então, através da Lei Complementar 1257 de 2015, foi instituído o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergências. Ele tem o objetivo de sistematizar normas e controle para a proteção da vida humana no meio ambiente e no patrimônio, estabelecendo padrões mínimos de prevenção e proteção contra incêndio e emergências, bem como fixando a competência e atribuições dos órgãos encarregados pelo seu cumprimento de fiscalizações, né? Então é isso. Então tem mais essa lei aí, a Lei Complementar 1257, que também traz o Código Estadual. Acho que até vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa Lei 1257, só para dar uma folheada, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma nova janela. Isso. Então vamos lá, Lei 1257, né? Deixa eu ver de que ano que é, porque tem essas leis aí de 2015/15. Vamos ver se a gente acha assim. Aqui, ó, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado porque leis, às vezes ela tem leis estaduais, municipais e federais, né? E a lei ela pode ser em vários municípios, em várias cidades, em vários estados. E o número pode ser exatamente o mesmo, né? Então só tem que dar uma olhadinha. Aqui está certinho, porque é governo de São Paulo, na lei de 2015, perfeito. Vamos abrir, vamos dar uma olhadinha nela, né? Eu acho que é importante, né? Não, sem estudar, só dar uma olhadinha, tá? Então tá aqui o código, né? Então, bom, aqui algumas bombeiro, então aqui vai falar um pouquinho do bombeiro civil, né? Vai falar um pouquinho de carga de incêndio, inflator, sistema de comando. Aqui fala um pouquinho sobre as competências do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Fala sobre o sistema de serviços, do serviço de combate a incêndio, enfim, da segurança contra incêndio e emergência. Então é uma lei que estabelece digamos assim, a obrigatoriedade e dá as autonomias, digamos assim, infrações, penalidades, enfim, tem mais algumas coisas, disposições finais, tal. Então é isso aí, essa é a lei, tá bom? Temos também a NR23, que trata sobre proteção de incêndio, né? Então tá aqui, todos os empregadores. Gente, essa NR23 ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Então vai ser, eu só não sei se eu vou conseguir lembrar onde fica, mas eu vou tentar. Trabalho, porque vive mudando o endereço, né? Então eu vou ver aqui se eu consigo, a gente consegue achar. Fiscalização, segurança e saúde do trabalho, creio que seja aqui. Sua conexão não é particular, avançado, ir assim mesmo, pronto. E aí a gente pega e vamos procurar aqui normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras, agenda, comissão tripartite, normas, pronto. Aí aqui tem as normas e todas estão aqui. Nós vamos lá na NR23, que eu quero mostrar para vocês como que está a NR23, né? Então vamos abrir aqui a NR23. Ela teve mudança em 2011,
e está aqui. Ela tem uma folha. Acabou. Tá? Dá até para a gente ler ela integralmente aqui. Ó. Então está aqui. Ó. Proteção contra incêndio. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. O que ela fez? É uma norma regulamentadora. Isso é uma questão assim que você já deve ter visto lá com o Bocato, se vocês não viram, vão ver, que chama hierarquia das leis. Né? Então a norma regulamentadora, ela não é exatamente uma lei, mas ela tem o amparo de uma lei, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, que é federal. Então o que acontece? A norma regulamentadora acaba sendo um dispositivo obrigatório em âmbito nacional. E ela aqui, no primeiro artigo dela, ela já define que a legislação estadual tem que ser seguida para efeitos de prevenção de incêndio. Né? Então está aqui, ó, todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio, tá? Em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Então ela está aqui falando, norma técnica nós estamos falando de ABNT, e aqui nós estamos falando de legislação estadual. Pronto. Viu? A grande força dessa norma não tem quase nada, mas só esse primeiro artigo aí já deu força para as leis estaduais. Deu mais força ainda. Né? O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos para evacuação das áreas, dos locais de trabalho com segurança, então já fala de evacuação de área, dispositivo de alarmes existentes, né? Já fala de dispositivos de alarme. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, já fala de saídas, em número suficiente e disposta de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. Muito linhas gerais. É óbvio que se você chegar lá na legislação estadual, nos decretos do bombeiro, porque a legislação estadual ela vai dar força aos decretos do bombeiro, e nós vamos as instruções de trabalho, e eu quero depois mostrar para vocês algumas instruções de trabalho. É lógico que aqui já está dando força para tudo, né? Está dando bastante, digamos assim, como que eu posso falar? Essa lei ela está legitimando as outras, né? Então é uma teia muito bem tecida isso. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção de saída. Nem precisaria fazer isso, porque já nas legislações estaduais, nas instruções técnicas, nos decretos estaduais já tem isso daí, mas enfim, está aqui. E nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. Não é que, então eu só tenho que seguir o que está aqui nessa norma. Não. Mas está aqui também, né? As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura no interior do estabelecimento. Então tá aí, fechou, tá vendo? Não tem mais nada essa norma regulamentadora. Tá? Se você analisar bem, o que eu vou apresentar aqui na íntegra a norma regulamentadora, que é tão pequena que eu coloquei ela inteira aqui, né? O decreto estadual 63.911 de 2018, que institui o regulamento de proteção contra incêndios das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo. Esse decreto estadual, eu não sei se eu tenho ele aqui, eu tenho esse aqui, 63.911 está aqui. Esse aqui é o decreto estadual. Ele é extremamente importante para os bombeiros, né? É bem extenso, né? Então está aqui um pouquinho sobre disposições preliminares, definições, tem um monte de coisa aqui. Definições, aplicações, serviços de segurança contra incêndio, proteção de segurança contra incêndio, muitas definições, enfim, responsabilidades, altura e área das edificações, medidas de segurança contra incêndio, cumprimento das medidas de segurança, instalações temporárias, regularização empresarial,
fiscalização, infrações e penalidade, advertência por escrito, multa, cassação da licença do corpo de bombeiro. O bombeiro ele dá o AVCB, ele pode cassar, tá? Do processo infracional e os recursos, credenciamento do cadastro, comissão especial de avaliação. É bem amplo, né, essa documentação do bombeiro. Disposições finais aqui, disposições transitórias, e aí vem os anexos. Os anexos que é o ponto, né, gente? Os anexos é o ponto, porque tem muita coisa aqui, né? Então ele começa aqui, esse anexo A, ele fala sobre a classificação das edificações e tabelas de exigências, né? Então aqui a classificação das áreas. A gente vai estar vendo isso, né? Vamos usar isso aí, nós vamos precisar disso. Para fazer os dimensionamentos, a gente precisa dessas classificações aqui. A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 e assim vai. Aqui, quanto à altura, classificação quanto à altura, classificação das edificações e área de risco quanto à carga de incêndio, exigência para edificações existentes, edificações com área menor ou igual a 750 metros quadrados de altura inferior ou igual a 12 metros. Aqui também com outros critérios, também mesma coisa, mesma consideração, essas tabelas, né? Essa aqui é a tabela 6, né? Deixa eu ver se tem uma outra aqui. 6G, 6G2. Aqui as especificações. Então assim, onde que eu quero chegar? Aqui, toda a atuação do bombeiro, na realidade, está disciplinada por lei, né? Por decreto. Continua aqui no... Enquanto acabar o 6, 6K, 6L, 6M, 7. Exigência adicional para ocupações em subsolos diferentes de estacionamento. Depois tem isso aqui, infrações à legislação de segurança contra incêndio. E esse aqui é método de cálculo de multa, fator de risco, fator de área, enfim. É bem amplo, né? É bem extenso essa legislação, esse decreto estadual, e ele é bastante importante. Na realidade, ele baliza toda a questão dos bombeiros, né? E falta falar para vocês, que não está aqui, mas eu acho que é importante, faltou, as IT dos bombeiros, né? Para a gente concluir esse apanhado geral, né? IT do bombeiro, a gente vai lá em bombeiros, né? Bombeiros de São Paulo, né? Então pode ser, clica aqui em corpo de bombeiro, estamos aqui no site do corpo de bombeiro. Gente, tem muita coisa, é extenso pra caramba, sabe? Tem muita coisa mesmo, e sempre tem coisas boas aqui que eu acho que vale a pena, né? De vez em quando dar uma olhadinha. Eu também não tenho sempre tempo para ficar olhando o site, né? Mas é bem bom, né? Então, tem aqui, fala muita curiosidade, né? Mas para nós o importante é aqui, ó, a gente vinha aqui em legislação. Então, segurança contra incêndio, vem aqui em legislação consulta. Aqui em legislação consulta, ele coloca aqui uma condição aqui de você baixar legislação em vigor ou anterior. Anterior é interessante quando a gente tem um caso assim que tem que analisar uma edificação que ela foi construída ou ela foi adequada anteriormente à mudança de legislação atual, né? Então às vezes tem um período assim de interstício que fica ainda contemplado pelaquela legislação da época, né? Depois tem que atualizar, não tem jeito, né? Mas assim, vamos sempre em vigor, vamos trabalhar sempre com as atualizadas, né, para evitar problema, né? E aí aqui em legislação você escolhe que tipo que você quer.
Então não é só do bombeiro, tem tudo aqui. Então tem os decretos, tem os informativos, tem as instruções técnicas, leis complementares, pareceres, portarias e regulamento de organização de serviços de segurança contra incêndio, né? Nesse primeiro momento a gente vai clicar aqui em instruções técnicas, né? E aí vamos ver o que tem. Olha só, a hora que eu clicar aqui, ó, eu não sei se eu não, ele não aceita, eu tenho que escolher. Então tá aqui. As instruções técnicas estão aqui. Deixa eu abrir de novo, né? Então eu quero dar uma olhadinha nessa NR1, nessa IT1, que é procedimentos. Não, na IT2, que é conceitos básicos de segurança contra incêndio. Mas a gente tem a IT1, que trata sobre a cara do projeto de combate a incêndio, que vai dar origem ao prevenção e combate a incêndio, que vai dar origem ao AVCB, né? Nós temos aqui o conceito básico, que eu acho muito legal. Isso aqui, em algum dado momento, eu acho que eu não coloquei isso para vocês, mas deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas em algum momento a gente vai estar trabalhando um pouco esse conceito, porque é bem técnico isso, sabe? Ele é bem técnico. Deixa eu só abrir aqui o Classroom, né? Eu acho que já devia estar aberto, mas tudo bem. E vamos na ST207. Só quero ver como que está o planejamento de aula, né? Aqui. Então, essa parte aqui, ó, quando a gente for trabalhar esse conceito geral de segurança contra incêndio, essa parte aqui é bastante pertinente a gente utilizar, e vamos utilizar com certeza, essa IT2, conceitos básicos de segurança contra incêndio, tá? É uma IT muito boa, então a gente vai dar uma trabalhada nela. Parece uma apostila, né? Vou clicar nela para você ver, ó, e já abriu aqui. A hora que você dá um clique nele, vai abaixar essa IT2. Essa aqui tem 32 páginas e você vai entender o que eu quero dizer. Tá vendo? Olha, uma IT bem bacana para a gente começar a estudar, né, e avaliar. Então tem muita coisinha para a gente ver aqui, bem bacana, né? Acaba sendo um instrumento de referência muito bom. Lógico que nem tudo nós vamos estar vendo que está aqui, né? Mas eu acho que para começar tá bom, né? Bom, voltando aqui nas opções, então terminologias de segurança contra incêndio, é quase um glossário, né? Símbolos gráficos, simbologia de incêndio, do projeto, aqui segurança contra incêndio urbanística, separação entre edificações, resistência ao fogo, elemento de construção. Nós não vamos estudar tudo isso não, tá, gente? Não dá. Controle de materiais de acabamento e revestimento, saídas de emergência, isso é importante. Centros esportivos e de exibição, pressurização de escadas de segurança, carga de incêndio nas edificações e área de risco. Aí vem aqui controle de fumaça, coisa pra caramba, né? Brigada de incêndio, gerenciamento de risco, brigada de incêndio, iluminação de emergência, sistema de detecção de alarme incêndio, sinalização de emergência, sistema de proteção por extintores hidrantes de incêndio, sistema de hidrantes e mangotinhos, sistema de chuveiro sprinkler, chuveiros automáticos, sistema de chuveiros automático para área de depósito, sistema contra incêndio para líquidos combustíveis inflamáveis, sistema fixo de gases para combate a incêndio, armazenamento em silos, normalmente de grãos, né, manipulação, armazenagem e comercialização e utilização de GLP, gás liquefeito de petróleo, que muita gente conhece como gás de cozinha, né? Comercialização, distribuição e utilização de gás natural, fogos de artifício, segurança contra incêndio para heliponto e heliporto, produtos perigosos em edificações e área de risco, cobertura de sapé, piaçava, e similares,
hidrantes urbanos, túnel rodoviário, pátio de containers, subestação elétrica, segurança contra incêndio em cozinha profissional, estabelecimento destinado à restrição de liberdade, cadeia, edificações históricas, museus, instituições culturais com acervo museológico, inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão, projeto técnico simplificado, adaptação às normas de segurança contra incêndio e nas edificações existentes, proteção ao meio ambiente e segurança contra incêndio para sistemas de transporte sobre trilho. Esse foi um apanhado geral das instruções técnicas, né? Mas assim, se você tiver curiosidade, tem mais coisa aqui, né? Então, instrução técnica 1, informativo, olha só, né? Utilização de valores, né? de serviços, consulta de documentos, solicitação de restituição de taxa, via fácil, enfim, algumas opções aqui. Tem também os decretos, aí, meu Deus. Né? Esses decretos aqui é interessante. Aliás, eu precisava até fazer uma pequena correção, né, gente? Aquele decreto que eu mostrei para vocês, eu preciso corrigir, agora que eu me dei por conta. Aquele decreto que eu coloquei para vocês, preciso corrigir. Ele foi substituído, deixa eu ver. Institui o regulamento, estabelece as medidas em unidades de atendimento. Não, só foi complementado. Ele foi complementado por esse daqui, ó, 64.919/2020. Bem novo, né? Ó, aquilo lá foi complementado por esse daqui, que estabelece as medidas de segurança contra incêndio em unidades de atendimento médico de caráter temporário para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Covid, novo coronavírus, e da providência correta. Então tem esse decreto, provavelmente para facilitar, não sei, né? Mas aquelas instalações provisórias, temporárias, né? Nesse momento de crise, né? Bom, esses são os decretos, informativo falei isso aqui. Leis, tem essas duas leis aqui, ó. Dispõe sobre a organização da Polícia Militar e autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com municípios sobre serviço bombeiro. Tem aqui as complementares, só uma, né? Institui o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergência da Providências. Eu acho que eu cheguei a mostrar essa, né? Não me recordo mais, mas acho que sim. Pareceres técnicos, vamos ver o que tem aqui de parecer. Tem vários, né? Vamos ver se tem alguma legal para a gente ver. Utilização de chuveiro automático, áreas desocupadas ou obras em shopping, armazenamento de açúcar, exigência para edificações com sobresolo, edificações comerciais com prateleiras altas, utilização de chuveiros automáticos com fator K22.4, conexões de tubulações, condomínios residenciais horizontais, edificações residenciais de interesse social, utilização de galpões lonados, conexões e tubulações para hidrantes, procedimento para a realização de eventos temporários e dimensionamento da medida de segurança contra incêndio, controle de fumaça em átrios. Vamos colocar aqui esse armazenamento de açúcar só para ver como que é a cara dele. Eu nunca abri aqui, viu, gente? Esses pareceres técnicos eu nunca abri, né? Então tá aqui. É um parecer que também é legal, né? Então é o bombeiro ele se manifestando em função de alguma dada situação em particular, né? Portarias. Portaria tem várias. E agora em 2020 é que assim, que nem teve uma IT a 42, ela foi lançada, na realidade a versão 2020 foi lançada, e para lançar tem que ter uma portaria, né? Então foi feita a portaria. Você abrir aqui a portaria, você vai ver que aqui ele fala, ele está dando legitimidade à instrução. A instrução inclusive está aqui, né? Bom, e regulamento de organização de serviços de segurança contra incêndio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Organização geral do serviço, comissões técnicas e processo
infracional. É isso, gente, né? Existe mais uma coisa interessante aqui, que eu não sei se eu vou estar trabalhando com vocês, mas, deixa eu ver, existe um livro aqui para você fazer download. Acho que é aqui, olha. Aqui, publicações. Processo Covid, licitações, livros e artigos. Vamos aqui em livros e artigos. Vamos ver o que tem aqui de interessante. Tinha um livro, não sei se ainda tem. A segurança contra incêndio no Brasil, eu acho. Precisava ter uma forma. Aqui, ó. Olha, esse aqui eu não cheguei a olhar, acho que vale a pena baixar. Livros e artigos, esse aqui, ó. Éramos 20, acho que vale a pena baixar. A segurança contra incêndio no Brasil é um bom livro, pode baixar para você pôr no seu acervo, né? É sempre bom ter, né? Só clicar na foto aí que ele vai baixar para você. Esse Erasmus 20 aqui é um livro de... Não sei, estou esperando baixar aqui para ver. De quantas páginas, né? Olha lá, 202 páginas. É um livro mesmo, né? Eu até tenho um livro de bombeiro aqui, mas quando a gente tiver uma aula presencial eu vou levar para vocês darem uma olhada. Mas está aqui, ó, é muito legal, né? Então a ideia é prefácio, introdução, origens. Vou dar uma folhadinha rápida, né? É um histórico aqui, ó, tá vendo? De 1880 até 2015, né? Escola Superior de Bombeiros, Pioneiro do Fogo, Serviço de Resgate, Fundabom, Laços Fortes. Eram 20, hoje são milhares. Quando começou, né? Então é uma homenagem, digamos assim, aos bombeiros, creio eu, né? Então, se você gostar de ler, tá aí uma leitura que eu acho que deve ser bem curiosa, né? É um histórico. Acho que vale a pena você ter ele. Aqui tem um extintor, olha. Na verdade é uma bomba cisterna do século XIX. Eu cheguei a ver um extintor bem antigo, eu acho que de 1800, 1900, eu acho que 1800. Ele era todo rebitado. A evolução. É um histórico mesmo, gente. Então tá aí. Gente, é isso. Hoje foi essa apresentaçãozinha. Aula que vem nós vamos trabalhar um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais focado. Vamos falar um pouquinho sobre os casos de incêndios, né? Vamos ressuscitar alguns casos aí que aconteceram e seguir esse conteúdo, tá bom? Não esqueça de fazer a atividade que eu vou deixar para vocês. E é isso. Até a próxima, hein? Um abraço.